tarde, irmãos. Nosso quarto encontro do ano de 2021 como grupo de terceira idade IBC. Neste mês de junho, teremos 2 temas para alegrar a nossa tarde. No primeiro tema, maturidade cristã, teremos testemunhos de irmãos que, através das suas dificuldades momentâneas, entregaram tudo nas mãos do Senhor, na providência do Senhor. Isto é atingir a maturidade cristã. É um desafio, só conseguimos com um relacionamento constante com Deus. Eu vou ler com vocês um versículo que eu acho que fala um pouco disto. Está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No segundo tema da nossa tarde, teremos a comemoração do mês que estamos, mês de junho, mês do pastor. Então, nosso querido pastor Neander vai contar histórias de um pastor e teremos direitos a próximos capítulos. Se vocês gostarem, interajam no chat, no grupo da terceira idade do WhatsApp, que no próximo encontro teremos novas histórias. E espero que vocês gostem, espero que vocês se alegrem e estejam sempre prontos para me ajudar. Agradeço de antemão a todos que me ajudaram, a todos que estão participando dos vídeos, que estão tão gentilmente atendendo aos meus pedidos. Muito obrigada. Deixem a sua opinião. Obrigada e até o próximo. Boa tarde, queridos. Queria apresentar a minha namorada Jerusa, que hoje ela vai nos ajudar a cantar os hinos. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês, participando desse momento. Resposta sem na fé.
meus irmãos, amigos e companheiros da terceira idade. Hoje desejo compartilhar algumas experiências que há muito tempo venho postergando. Isso no tempo em que fui presidente da União Feminina Batista do Rio Grande do Sul e residia em Ijuí. Numa certa ocasião, quando estávamos no ginásio Tesourinha, aqui em Porto Alegre, em um evento da nossa Convenção Batista Gaúcha, tive uma grata surpresa. Nossa irmã missionária americana, Betty Rabenhorst, membro da nossa comissão executiva, servindo ao Senhor aqui no Rio Grande do Sul, chamou-me para fora do gigantinho e falou: Lira, tenho um presente para você. Espero que o aceites. É uma viagem para os Estados Unidos e o México no Congresso do Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial. Diz ela, eu como missionária tenho muitas oportunidades como essa, então estou oferecendo essa a você. Você primeiro falaria a uma igreja de língua alemã em Chicago, nos Estados Unidos, sobre o trabalho batista no Rio Grande do Sul e a nossa participação como missionários aqui por eles sustentados. Aceitas? Imagine, aceito sim. Nem pensei duas vezes. Falei com o Valentim, que logo se interessou em ir comigo, pois visitaríamos a sua irmã, que reside em Chicago, onde nos hospedaríamos, e ela nos levaria à tal igreja alemã. Que tal o presente? Esse veio de Deus, sem dúvida. Aí agora a nossa recepção no aeroporto. Quando chegamos, nos aguardava a presidenta da União Feminina de Chicago, a Miss Laverna, com mais uma pessoa. Nos ofertou um belo ramalhete de flores e um delicioso apple pie. E então, no domingo, a Vani nos levou na tal igreja de fala alemã. Mas eu já havia falado e pedido a Deus que Ele me ajudasse, pois o meu alemão não era lá essas maravilhas. Então me veio à mente o versículo de Eclesiastes 9:10. A primeira parte que diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E assim foi. Após o culto, algumas irmãs vieram conversar e perguntaram com que idade eu vim da Alemanha. Eu não sou da Alemanha. Se em nossa casa tinha luz elétrica, se tinha telefone, etc. Por aí, esse tipo de pergunta. Aí, para a semana, foi marcada uma entrevista nos escritórios da Junta Americana. E para lá fomos. Era o horário do recreio dos funcionários. Fomos apresentados pelo missionário Hermann Effa, que traduziu a nossa fala para o inglês. Havia ali um violão à disposição, entre as cuias, erva mate, lembranças do Rio Grande do Sul nas estantes. Valentim pegou o violão e cantamos. Adivinhe o que nós cantamos? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Aí nos serviram um cafezinho, etc. e tal. Esta convenção dos Estados Unidos, americana, essa é a que sustenta a Lindel aqui no Brasil. E lá fomos nós agora,
rumo ao Congresso no México, na capital, México City. Fomos informados que nos aguardariam no aeroporto com placas, sinais de identificação, etc. Nossa passagem e reserva no hotel estavam garantidas, mas não sabíamos o nome do hotel, o local, nada disso. Cumpre salientar que essa foi a nossa primeira viagem para o exterior e de avião. Éramos recrutas no assunto. Ao chegar no desembarque, contávamos com alguém que nos estivesse aguardando, como nos foi informado. E procura dali e daqui e nada. Saímos com a nossa bagagem para a calçada em frente e nada também. Pedi permissão ao guarda para retornar lá para dentro para mais uma busca e nada. Imagine, primeira vez, língua espanhola. Quase chorei, mas falei a Deus: Pai, nós não estamos aqui por escolha. O Senhor que nos enviou. Agora nos ajude, por favor. Não sabemos para onde ir e nem o que fazer. Ao sair novamente para a calçada, onde Valentim aguardava com a bagagem, encostou uma Kombi, carregando malas e um grupo de mulheres. Quando ouvimos com muita clareza a palavra hermana e mais outra, com a mesma palavra, e dele mala para dentro, mala para cima, mala para baixo, pois nos aproximamos deste grupo. E o termo nos era muito familiar, né, hermana? Aproximamos-nos e perguntamos se vieram para um congresso. Sim, sim! A resposta veio de Deus, através da boca da hermana. Vengan con nosotros para o hotel na Kombi. E assim Deus mais uma vez se revelou fiel num momento de dificuldade. E para completar, nossa reserva era exatamente neste hotel. Que alívio e gratidão a Deus! No congresso, como representantes brasileiros, éramos com Valentim 5 pessoas. Helga Fanini, presidente da União Feminina, Lígia Mota, missionária na Bolívia, Peggy Smith, missionária americana em Minas Gerais, e nós 2. Fomos colocados no programa para um devocional numa manhã no congresso. Dividimos as tarefas, uma pessoa oraria, outra leria o texto bíblico e nós 2 cantaríamos com um violão que alguém arrumou para o Valentim. Iniciamos o nosso cântico. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não tem maldade, mas saiba amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não tem vaidade e saiba amar. Isto é o Salmo 15. Qual não foi nossa surpresa que na terceira palavra cantada, todo o grande auditório cantou junto conosco. O bacana nisso tudo é que nós achávamos que seria um cântico novo, pois o era aqui no Brasil. Mas tudo bem, foi um momento de muito abençoado. A participação no congresso foi de 13 países. O orador oficial usou o episódio bíblico sobre a vida de Raabe, a prostituta usada por Deus, pois fora uma mulher informada, atualizada com as notícias do seu país. Não era uma pessoa alienada. Esse texto é Josué 2,
com a ênfase no versículo 9. Fim do congresso. Preparo para o retorno ao Brasil. Por inexperiência, não fizemos o nosso check-in com a devida antecedência. Assim é que o nosso voo só estava garantido até Bogotá, na Colômbia. E lá ficamos retidos por 2 dias por falta de voo. Ali novamente sentimos a mão de Deus sobre nós. Tivemos que gastar 1 dia e 2 noites conhecendo a capital. Andamos por uma rua que era muito perigosa e não sabíamos. E Deus nos mandou um guarda muito simpático que nos alertou e levou até um lugar seguro. E assim nossa viagem chega ao seu fim por Buenos Aires. A comissão executiva da União Feminina nos recepcionou na chegada com um belo ramalhete de flores. Até hoje, somos gratos a Deus e a nossa querida irmã Betty Rabenhorst, hoje aposentada nos Estados Unidos, por esta grande oportunidade, por este presente de Deus através dela. E prova para que nós pudéssemos provar que Deus permite as dificuldades, mas sempre nos ajuda a transpô-las, a vencê-las. E a Ele, então, seja toda a honra e toda a glória. Amém. Eu fui missionária da Junta de Missões Nacionais em Carolina, Maranhão, quando eu era muito jovem. Então as pessoas pensavam que a missionária sabe tudo, mas a missionária não sabe nada. Então eu cheguei lá e uma missionária estava grávida, o marido dela pastor. Eles não tinha médico na cidade de Carolina, Maranhão. Então, eles achavam que eu podia fazer o parto dela, porque eu tinha estudado um pouco de enfermagem e tal. Então, eu aceitei, mas muito preocupada, porque eu nunca tinha feito um parto em alguém. Eu tinha visto no hospital evangélico, onde eu fiz estágio, mas era um assunto novo para mim. Então, eu tive que apelar muito para Deus me dar sabedoria, me dar coragem, porque não tinha outra pessoa que fizesse o parto. Então, eu fui na confiança que Deus ia me dar sabedoria e que ela ia desempenhar bem a função dela. Então, isso aconteceu, e quando a menina nasceu, tudo normal, como o livro dizia, eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque não aconteceu nada diferente do que eu poderia fazer. Eu fiquei muito agradecida a Deus, porque a criança nasceu sadia, tudo certo, e até hoje ela é minha amiguinha, se comunica comigo no Facebook. O nome dela é Thalita de Oliveira. Quando tudo parecer não dar mais certo, não temas, Deus proverá uma solução. Apenas se mantenha fiel e persevere. As tribulações vêm, mas a vitória em Deus será eterna. No decorrer de sua vida, você venceu, pois Ele sempre esteve contigo. Quando estiveres passando por dificuldades, pare e olhe para o céu e lembre-se de quem o criou. Dificuldades aparecerão para provar sua fé, mas Deus sempre estará contigo. Em algum lugar, sempre terá alguém que sofre. Mas apesar de tudo, não esquecem de buscar a Deus. Não são as grandes pessoas que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus.
Jamais deixem que a tristeza tome conta de você, pois o Eu Sou é contigo. Sim, busque a Deus constantemente de todo o seu coração, pois para Deus nada é impossível. Deus está trabalhando em sua vida. Compartilhe essa mensagem para que possa chegar no máximo de pessoas possíveis. Jesus te ama. Meus queridos irmãos, desejo a todos vocês saúde, graça e muita paz. Fiquei muito feliz quando irmã Neara me convidou a trazer uma palavra hoje à tarde. Na realidade, ela me pediu para contar histórias acerca do meu pastorado. Por quê? Ela achou que, sendo o segundo domingo de junho, o dia do pastor, seria bom que eu contasse alguma história da minha vida como pastor. Então faço isso com muito prazer, mas quero que vocês todos lembrem que estou contando histórias, não histórias, histórias que aconteceram. Então eu poderia dar o título desta conversa minha com vocês: Histórias que o meu pastorado contou. E o primeiro capítulo, é claro, eu vou falar com vocês e contar a vocês sobre como Deus moldou o meu preparo para ser pastor. E rapidamente eu preciso, então, dizer que é evidente que a minha família e o envolvimento da minha família com a igreja teve muita repercussão na minha formação como júnior, adolescente e jovem. Na minha casa sempre se hospedavam pastores e missionários. E toda a minha família sempre estava muito envolvida com todas as tarefas da igreja. E é claro, esses seminaristas todos que vinham na nossa igreja em Ijuí para fazer o que se chamava de trabalho de férias, sempre se hospedavam na minha casa. Eu os conheci todos. E imaginem, isto acabou formando e moldando algumas coisas no meu coração. Com 12 anos, eu creio, participei do que foi o primeiro acampamento dos embaixadores do rei, na antiga chácara do missionário Daniel Sharpley. Ainda não era ABG, era um sítio desse missionário em Santa Maria. E lá estivemos um bom grupo de juniores adolescentes, embaixadores do rei. Naquela ocasião, naqueles 3, 4 dias que nós passamos ali, eu me lembro muito bem que em uma das noites tomamos uma decisão como adolescentes de entregar a nossa vida para Jesus
mas muito mais no sentido vocacional, de uma tarefa missionária. E ali, naquela noite de decisão, estavam tomando essa mesma decisão, não só eu, mas também Bruno, Benjamin e Camilo Caldas, todos pastores, hoje. Claro, o tempo passou, e os meus estudos e tudo mais, mas eu já estava, nessa época, na minha igreja em Ijuí, sendo conselheiro dos embaixadores, presidente dos jovens, e depois fui concluir o meu segundo grau em Curitiba, e me hospedei na Casa do Jovem Batista Paranaense, Cajubapa. E ali estive em contato com muitos outros jovens que estudavam, e eu ingressei então na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Nesta universidade, e no meu envolvimento com a Juventude Batista de Curitiba e do Paraná, e da minha igreja lá em Curitiba, e juntamente com o pastor, ele logo descobriu que em mim havia alguma coisa mais do que um simples desejo de ajudar missões. E ele também, esses pastores, sobretudo o pastor Paulo Gailet, foi muito importante, da Igreja Batista do Cajuru, moldando a minha vocação. De lá, da Universidade Federal do Paraná, eu fui para o Seminário do Sul, na cidade do Rio de Janeiro, 1964. Então, de 64 a 67, eu estou no Rio de Janeiro, no seminário. Quem eu encontro lá? Ninguém mais, ninguém menos do que Benjamin Kaden, Bruno Seitz, Camilo Caldas, entre outros. Éramos, naquela ocasião, no seminário, 11 gaúchos estudando teologia. Como seminarista, Deus moldou a minha vida em algumas igrejas. No meu primeiro ano, em 64, eu estive na igreja de Ramos, um bairro do Rio de Janeiro. Trabalhei, então, como seminarista com o pastor Luiz Schettini. Depois, Jorge Macedo. No segundo ano e terceiro, isto é, 65 e 66, eu fui convidado para ser seminarista na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, juntamente com o pastor Dalson, que era o pastor desta igreja. 2 anos inesquecíveis, inclusive porque dentre as muitas coisas que ali aconteceram, uma delas foi eu conhecer Regina Stella Contage, que 9 anos depois eu vou buscá-la em Petrópolis para noivar e casar. E naquela época, no Rio de Janeiro, eu tive muitas experiências. Deus me abençoou, me colocando dentro de áreas da Convenção Batista Brasileira, cuja sede era no Rio de Janeiro. E eu participei durante muito tempo
na Juratel, Junta de Rádio e Televisão da Convenção Batista Brasileira. Depois também tive muito contato com a liderança mais graduada dos batistas, pastores muito importantes de grandes igrejas que sempre estavam ali na Casa Publicadora Batista, depois Juerp. E isto também incutiu dentro de mim, dentro da minha formação, alguma coisa que eu sempre desenvolvi e sempre pratiquei. O meu envolvimento como pastor na convenção estadual ou na Convenção Batista Brasileira. E passei isto também para os meus pastorados. No final do meu último ano, 1967, no Rio de Janeiro, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos na Europa. E então, fui para a Inglaterra, estudei em Bristol, na Universidade de Bristol, depois ganhei uma bolsa de estudos na Universidade de Bristol, para estudar mais um ano em Genebra, na Universidade de Genebra, e ali, encontrando grandes teólogos, eu recebi uma bolsa de estudos para me especializar e fazer o doutorado na Alemanha, na Universidade de Tübingen, a Tubíngia. Só que, depois de já 3 anos fora, antes de ir para a Alemanha, eu quis voltar para rever a minha família. E vim para Ijuí, ver os meus pais e os meus irmãos, minhas irmãs, algumas que ali estavam ainda. Isto foi em 1971. E aí aconteceu, nessa moldagem de Deus na minha vida como pastor, aconteceu que os planos de Deus não eram exatamente os meus planos, nem os propósitos dele na época eram os meus propósitos. Eu queria ficar 3 meses em Ijuí, aqui no estado, e depois voltar para a Alemanha para continuar os meus estudos. Claro, ainda era solteiro, então não era tão difícil fazer isso. E já tinha conquistado a bolsa de estudos, não me custaria, em matéria financeira, nada. Só uma coisa. Assim como diz a palavra de Deus, eu vou lê-la, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. E ainda Provérbios 16, 1. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, acontece alguma coisa divina, só pode ser, é que naquelas semanas que eu estava passando em Ijuí, a minha irmã Lira me convidou para ir com ela e levar o seu filho a 3 de Maio, uma cidade distante 80 quilômetros de Ijuí, porque ela teria que consultar um especialista para consertar uma fratura no braço do seu filho Daniel. E eu fui com ela.
com o seu Fusca, seu Fusquinha. Fui com ela, dirigindo o carro e tudo. E em 3 de Maio, cidade que eu não tinha conhecido, em 3 de Maio, enquanto ela estava sendo atendida no hospital, eu fui dar uma volta na cidade. Ver aquela cidade com tantas flores, avenidas com jardins. Naturalmente, eu logo percebi que uma cultura alemã era muito forte ali, mas uma cidade tão interessante que me chamou muito a atenção. Não só chamou a atenção, Deus usou aquelas voltas que eu dei naquela cidade para me dizer o seguinte: este é o seu lugar. Aqui você vai começar uma igreja. Você vai organizar uma igreja e eu vou abençoar você. Muito forte. Eu não sou muito de ter sonhos e visões mirabolantes. Não. Eu sou mais racional. Mas este toque de Deus na minha vida foi impressionante. Tanto é que na volta, quando eu estava saindo da cidade com Lira e o seu filho, eu disse: Lira, vou plantar uma igreja nessa cidade. Eu me lembro muito bem, ela disse: o quê? Aqui nessa cidadezinha? Aqui não tem nada. Aqui não tem batistas e nem nada. Digo: exatamente. Por isso. E os teus planos? E a tua bolsa? Eu disse: Deus sabe. Olha, eu acho que nem ela acreditou que isso ia acontecer. Acho que ela imaginava que dali algumas semanas eu ia arrumar minha mala e iria rumar para a Alemanha. No entanto, o que aconteceu? Alguns dias depois, eu peguei o ônibus da Sertaneja, que fazia o trajeto Ijuí, 3 de Maio, Tenente Portela. E passei um dia em 3 de Maio. Deus me levou literalmente para essa cidade. Naquela viagem de ônibus, logo depois de descer na rodoviária, eu fui para a praça. Era um dia muito quente. Eu fui de chapéu de palha, chinelo de dedo. Sentei na praça. E de repente veio varrendo ali ao lado, os jardins, um jovem. E chegou perto de mim e eu comecei a conversar com ele e abriu a oportunidade para eu evangelizá-lo. Logo depois que eu conversei com ele, quando me despedi, porque era perto do meio-dia, ele me disse: olha, eu conheço uma família aqui que é muito dessas coisas de Jesus. E tem um rapaz que eu conheço, o nome dele é Cláudio, ele é gago, e eu acho que ele se interessaria muito nisso, ele e a família dele. Eles têm uma padaria, a padaria central da cidade é deles, são os Batke. Eu guardei aquilo no meu coração e fui almoçar ali num restaurante ao meio-dia e tomei aquela avenida do restaurante e fui caminhar um pouco mais adiante para conhecer um pouco mais aquela cidade, os movimentos, lojas e
postos de gasolina e, de repente, passei na frente de uma serralheria. E lá estava trabalhando um senhor, que eu logo vi que tinha cara de alemão e fumava um cachimbo. E batia na sua bigorna, uma porta grande, aquelas janelas de alumínio, tudo ali que ele havia feito, algum trabalho de uma arte muito bonita, em grades de ferro, cerca de ferro. E eu entrei, subi a escadinha da oficina dele, entrei e fiquei olhando ele, batendo a bigorna. De repente ele me viu e veio na minha direção e eu comecei a conversar com ele, em alemão. Irmão Gottlieb Radies. E quando eu comecei a evangelizá-lo e falar de Jesus, ele disse, olha, é melhor eu chamar a minha esposa, Dona Emma, porque ela gosta muito desse assunto. E olha, não demorou muito, ele saiu pela outra porta, chamou a Dona Emma, e ela já veio com a cuia e a chaleira. Aí conversamos um pouco ali, e ela me impressionou também, falei em alemão com ela, e ela me impressionou muito ao dizer que todas as quintas-feiras, na casa dela, uma casa muito bonita, um enorme de um jardim cheio de rosas, ela disse que todas as quintas-feiras reuniam-se na sua casa umas 4, 5 pessoas para ouvir a emissora de rádio Quito, Equador, que transmitia programas evangélicos em alemão. E ela me contou um pouco sobre as pessoas que vinham ali, até tinha um senhor que vinha e que tocava violão, era o irmão Batke, daquela padaria, pai do Cláudio, do qual aquele varredor da praça me falara. E eu fiquei muito interessado e comecei a ligar as coisas de Deus, me levando para aquela cidade, e eu comecei já a olhar lá para frente, lá para os próximos meses. E eu disse a ela, será que eu poderia vir aqui um dia, numa quinta-feira, para estar com vocês e tudo? E ela disse, sim, pode inclusive dormir aqui na minha casa, porque o programa termina às 9h30 e não tem ônibus para voltar para Ijuí. Digo, com muito prazer. Olha, não demorou muito, lá estava eu de novo, indo de ônibus e assistindo e conversando e orando e cantando com aquele pequeno grupo de irmãos. E pasmem, é o núcleo que acabou sendo o propulsor menor, o núcleo essencial, vital, que vai começar a organização do trabalho batista em 3 de maio. Quando depois daquela reunião, eu então tomei a decisão de ir para 3 de maio e marquei um culto. Conheci um gerente da Corsan que tinha acabado de ser transferido de 3 Passos para 3 de maio, irmão Assor Ber, que acabou sendo o meu braço direito
na organização e no desenvolvimento daquele trabalho. E eu, então, combinei com ele, com o irmão Assor, que também participava daquele grupo de oração nas quintas-feiras, de nós fazermos um culto no Natal. E o irmão Radiz, aquele serralheiro, ferreiro, cachimbeiro, ele ofereceu a casa de madeira ao lado dele, que ele sempre alugava, mas que naquela ocasião, naqueles meses, estava sem ninguém morando, para fazer o culto dentro daquela casa. E eles arranjaram cadeiras e bancos, e olha, naquele Natal, no ano de 1971, estava lotado o lugar. E eu tinha levado um programa com músicas natalinas e tudo mais, e foi o primeiro culto feito em 3 de maio, como batistas em 3 de maio. Em janeiro daquele ano, eu tenho que cuidar para não me perder e ao mesmo tempo cuidar do relógio, porque eu vou ter que terminar. Mas em janeiro do ano de 72, eu fui de mala e cuia para 3 de maio. Aluguei um quarto numa pensão e comecei a evangelizar, a trabalhar e a ter relacionamentos com pessoas. As pessoas mostraram-se tão interessadas. E então, naquela ocasião, eu evangelizei um jovem senhor, pedreiro e construtor, chamado Celso Helfenstein, cuja mãe fazia parte já do pequeno grupo que eu reunia na casa, já agora aquela casa onde nós fizemos o culto natalino. E ela me falou do filho dela, já casado, com família, e que tinha um grande problema de vício de bebida. E eu um dia fui encontrá-lo na construção que ele estava fazendo. E ali eu levei Jesus para o coração dele. Irmão Celso se converteu e acabou, tempos depois do seu batismo, ele sendo um dos importantes construtores do templo na Igreja Batista em 3 de maio. Você poderia perguntar, escuta, e quem sustentava você lá em 3 de maio? Olha, Deus abriu as portas. Deus me deu como professor de inglês, porque eu estudei na Inglaterra, evidentemente que eu sabia muito bem inglês. Deus me deu como professor de inglês a possibilidade de lecionar no curso de administração, na faculdade de administração de 3 de maio. E também uma escola de 2º grau se abriu. Eu logo abri uma escola em IASG, na cidade próxima, 40 quilômetros de 3 de maio, Santa Rosa. Abri uma escola IASG. E depois, logo fui convidado pelos funcionários do Banco do Brasil a dar um curso para os funcionários dentro do banco. E também a grande empresa de fábrica de colheitadeiras Ideal me convidou para dar cursos para os seus funcionários. Meus irmãos, as portas se abriram e também as oportunidades de relacionamento. Outra coisa muito importante nessa época, meu pai e minha mãe vinham de Ijuí em muitos fins de semana
para realizar aos sábados um culto em alemão. E eu dirigia o culto e o meu pai pregava. E também cantávamos em alemão, hinos em alemão. E muitos alemães foram atraídos para esses cultos e, pregando a mensagem evangelística, muitos se converteram a Cristo e acabaram participando do meu primeiro grande batismo. Logo, logo abrimos um programa de rádio, na Rádio Colonial, domingo bem cedo, 8 horas da manhã, antes da escola bíblica dominical, com grande repercussão. Eu usava aqueles antigos long plays, aqueles grandes, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, claro, e o povo adorava. E eu tinha, dentro do programa de 40 minutos, eu tinha oportunidades de oferecer músicas que eram pedidas, grande repercussão. Programa evangelístico no rádio. Comprei um Fusca 68 naquela época. E esse Fusca me levou várias vezes para a concessionária Volkswagen. Ali conheci o gerente da Volkswagen. E olha, não demorou para que ele visitasse o nosso local de cultos e se converter a Cristo e ser batizado ele, sua esposa e alguns dos seus parentes. Tempos depois, tivemos o culto de dedicação dos seus meninos. Interessante. O menino que eu peguei no colo naquela ocasião, no domingo de dedicação, um deles, nome Raimo, hoje é o pastor da Igreja Batista de 3 de Maio, que já tem agora em torno de 300 membros. Agora, no segundo capítulo, eu vou falar que o inimigo não dormia de touca, não. Ele começou a atacar. E como aconteceu isso? Somente agora eu olhei para o relógio e vi que o meu tempo já se foi e eu não vou poder continuar. Histórias que moldaram o meu primeiro pastorado na cidade de 3 de Maio. Agora eu queria contar como o inimigo do evangelho começou a agir para atrapalhar o rápido crescimento da nossa igreja. Usou para isso, pasmem todos, o cemitério da cidade. Mas como? No próximo capítulo, se houver, você ficará sabendo. Um grande abraço para todos vocês. Teus filhos dar
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa reunião da terceira idade, este encontro, Pai, que mesmo não presencial, mas a Tua presença está em nós e assim nós somos um só contigo, Pai. Te louvo, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque em plena essa pandemia o Senhor não nos desamparou e continua cuidando da Tua igreja, Pai. Querido Pai, quero Te agradecer por essa programação, Senhor, por tantos queridos que têm ajudado, têm mandado vídeos, ó Pai, têm se interessado, Senhor, em tornar os nossos encontros mais dinâmicos, Senhor, tudo para a honra e a glória do Teu nome, é óbvio, Pai. Obrigado, Senhor, também pelo Dia do Pastor, que será no próximo segundo domingo deste mês, Senhor, e que nós temos a agradecer a Ti pela vida do pastor Tiago, Senhor, também pela vida do pastor Neander, que continua conosco, Pai. Senhor, Tu tens sido muito bom com a nossa igreja, enquanto ventos de doutrina têm desabado muitos lugares por aí, mas aqui o Senhor tem nos protegido e obrigado por isso, Senhor. Deus, que todos que estamos aqui assistindo essa programação estejamos, Senhor, confiantes, Senhor, de que Tu é o Deus dos deuses, Tu é o médico dos médicos e aquele que pode trazer a cura para a alma perdida, Senhor. E nós cremos nisso e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.